Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nosso tema é Europa. É um território com superfície de 10 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, sendo só um pouquinho maior que o Brasil, com população de 800 milhões de habitantes, sendo o terceiro continente mais populoso, perdendo só para a Ásia e para a África. A história e a cultura da Europa influenciaram o mundo inteiro. Tanto que, quando a gente falou de capitalismo e de socialismo, a gente falou sim da Europa. De lá partiram os grandes colonizadores, os europeus, os franceses, os holandeses, os portugueses. A Europa é um continente que está entre o Oceano Atlântico ao oeste e os Montes Urais ao leste. Os Montes Urais é o que traça o limite entre a Europa e a Ásia. No norte do continente europeu, a gente tem uma área glacial. Fica localizado também o Oceano Glacial Ártico. Ao sul do continente, nós temos o Mediterrâneo, onde é das principais rotas de navios e onde tem a entrada para o canal de Suez. E o continente europeu é recortado assim com vários mares, penínsulas, tem muitas ilhas. E existe uma região que nós chamamos de Península Ibérica, que é a que fica quase em contato com o continente africano, tá quase encostando lá, que é o lugar que a gente chama de Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar também divide o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. Bom, vocês devem saber das aulas passadas, né, que ilha é uma porção de terra cercada por todos os lados de água, né? A gente pode citar algumas ilhas como a Grã-Bretanha, tem a Islândia também, tem as ilhas gregas, tem a Sardenha, Córcega, Malta, a Irlanda, enfim, bastante ilhas, né? No continente europeu, existem diferentes tamanhos de países. Existem países muito pequenos e existem países muito grandes. A Rússia é um exemplo de um país muito grande. Mas a gente tem também o Vaticano, Malta, Andorra, San Marino, Mônaco, que são Liechtenstein, que são todos países que são muito pequenininhos, que seriam do tamanho de cidades, como João Pessoa, por exemplo. Bom, agora a gente vai falar também um pouco do clima europeu, que não é igual em toda a Europa. A gente tem uma área que é mais polar, que fica mais ao norte, aos países do norte. Temos um clima temperado do oceânico ou marítimo, um clima temperado continental, o clima próprio do Mediterrâneo e o clima frio de montanha. Cada clima desse tem alguma característica específica. Por exemplo, o clima temperado oceânico ou marítimo é aquele clima onde o ar é úmido e, com a influência do mar, provoca chuva durante o ano inteiro. Essa chuva aumenta durante o outono e o inverno. O clima temperado continental aparece mais na parte central do continente, central para o leste. E devido àquele fenômeno que nós já conhecemos chamado continentalidade, faz ter menos ocorrência de chuva. Geralmente acontece assim: os verões têm um pouquinho de chuva e no inverno pode ocorrer um pouco de neve. Bom, no Mediterrâneo nós temos o clima do Mediterrâneo, que fica na região sul ali, entre países como Portugal, Espanha, a própria França. E a característica principal do clima mediterrâneo é que são invernos mais tranquilos, menos frio e chuvoso, e verões quentes e secos. O clima frio de montanha aparece só no topo das montanhas altas, lá nos Alpes suíços, e onde ocorre frio intensamente, quase que o ano inteiro é frio naqueles lugares. E aquela curiosidade, né? À medida que você sobe a montanha, diminui o número de vegetação em volta. E aí a gente, para completar, né, a gente termina com o clima subpolar, que também é o clima frio continental,
que em razão da latitude que é muito alta, esse clima se caracteriza por invernos muito fortes. É sempre frio. Isso ocorre porque ali não tem influência das correntes de ar marítimas quentes. A região que está mais ali ligada com o círculo polar, a gente chama de Escandinávia. Ali estão países como a Finlândia, a Suécia, a Noruega, o norte da Rússia também um pedacinho. E ali, nesses países, ocorre um fenômeno que é muito interessante que chama aurora boreal. Vamos falar agora um pouco sobre o relevo. A maior parte da Europa tem um relevo com altitudes inferior a 200 metros. Existe uma extensa planície europeia, que vai desde o norte da França, passando pelo centro até chegar ali nos Montes Urais. A formação do relevo tem origem no depósito dos sedimentos fluviais. Existe uma área muito cortada por rios, que são todos navegáveis, e onde se concentra a maior parte da população europeia. Existem áreas de depressão muito profundas, e no norte do continente nós temos os Países Baixos que nós falamos. Eles conseguiram criar canais assim de água e conseguiram ganhar espaço para fazer plantações, para fazer o terreno seco para construção, para outras áreas. Então eles afastaram um pouco a água do mar através de canais de engenharia e conseguiram resgatar um pouco de terra para poder cultivar, para poder construir em uma forma de uma obra de engenharia. A formação de montanhas que ocorrem na Europa acontecem devido ao choque de placas tectônicas no fim da era Cenozoica. Geralmente elas estão assim localizadas mais ao sul. E existe também uma atividade vulcânica muito grande naquela região. E quando tem vulcão, a gente tem atividade sísmica também. Dos vulcões mais importantes assim que nós podemos destacar é o Vesúvio, o Stromboli, o Etna. E, bom, existem outros vulcões também. Por ser rico em clima e diferente em relevo, a flora e a fauna da Europa abrange a tundra, que aparece nas áreas mais a norte, ali na Escandinávia, na Islândia, na Rússia, e o sul é coberta pelo bosque boreal de coníferas, que são os pinheiros. E esse bosque temperado se estende ao longo da costa atlântica e limita-se a leste com a estepe, cuja vegetação é aquela gramínea que se prolonga da Hungria até a Ucrânia. E ao sul do bosque temperado prevalece a vegetação do Mediterrâneo, pinheiros também. Nessas áreas tem muitos rios que durante o inverno ficam congelados. Devido à ação humana, algumas espécies de animais selvagens foram reduzidas. Alguns animais de pele fina vivem ainda na Europa. Nos bosques temperados habitam o urso pardo, a raposa, o lince e a lontra. E no Mediterrâneo, mais abaixo, lebres, javalis, perdizes e fazões. Agora, tratando da população. A Europa é o continente de maior densidade populacional do mundo e de mais equilibrada distribuição demográfica. Os povos europeus são, em sua maioria, caucasoides, ou seja, brancos, com exceção dos lapões, os búlgaros, os turcos, os magiares e finlandeses, que são de origem mongoloide. E a língua procede do tronco indo-europeu. Os grupos mais importantes são neolatino ou românico, que inclui o francês, o italiano, o espanhol, o português, entre outros, e o eslavo, o russo, o polonês, o ucraniano, o bielorrusso, o búlgaro, servo-croata, esloveno, tcheco, entre outros. E o germânico, que tem o alemão, o inglês, o dinamarquês, o norueguês, o sueco, o islandês. E o celta,
irlandês, escocês, galês, bretão, o ilírico, que aí só contempla o albanês, e o helênico, que é o grego. E das línguas não europeias, destacam-se a família fino-úgrica, que é o húngaro, o finês ou o finlandês, o estoniano, o lapão e o carélio. Também vem o altaica, que é o turco, e o camito-semítica, que é o maltês. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de responder a atividade no Google Forms e estude. Até semana que vem, se cuide e se precisar sair, use máscara.